Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, muito boa noite. Domingo, dia 12 de julho de 2020, a Igreja Batista Sinai de Almadina, trazendo para você mais um culto online ao Senhor nosso Deus pela Rede Sinai Batistas de Almadina. Eu sou o pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. Seja bem-vindo você, seja bem-vindo a sua família. O motivo de estarmos aqui nesta noite é para que mais uma vez louvemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor pela porção da sua poderosa palavra. Palavra que transforma, palavra que é bendita, palavra que restaura, que traz refrigério. E o nosso desejo, o propósito do nosso coração é que o Senhor nosso Deus fale através da sua palavra às nossas vidas nesta noite. Culto online é o culto oficial, o culto da família, realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina. Almadina, como você já sabe, é uma gostosa cidade, tranquila, localizada aqui no sul da Bahia, bem próximo, não é? De Coaraci, Floresta Azul, Gombugi, Itapitanga, perto de Itabuna, Itajuípe. E nós damos as boas-vindas a todos vocês que desejarem conhecer a nossa querida, bela e amada cidade de Almadina. Assim que tranquilizar esse momento de pandemia, nós estaremos recebendo a sua visita para a honra e para a glória do nosso Deus. A Igreja Batista Sinai de Almadina, ela está localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Se você for conferir, você vai perceber que a Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada bem no coração da cidade. Deixa eu trazer aqui uma informação. A família do irmão Paulo, de Paulo, de Marli, a família de Luanderson e Milene estão felizes, né? Luanderson e Milene, os pais de Alice, acabou de chegar ao mundo, uma bênção de Deus. E Paulo e Marli, os avós e toda a família, eu tenho certeza que estão muito felizes. Nós também, oramos juntos por este grande e especial momento na vida da família de Luanderson e de Milene, obviamente dos avós e de toda a parentela. Deixa eu lembrar para você e ao mesmo tempo agradecer, né? Porque a cada dia de terça e quinta, as participações, as ligações, os contatos que nós temos feito aqui, terça e quinta, cada semana tem aumentado para a honra e para a glória de Deus. Você indo lá no Facebook, curtindo, deixando um comentário, os vídeos da igreja também são postados no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, curta, compartilhe, faça com que estas mensagens que nós pregamos aqui, os estudos bíblicos, as lições da escola bíblica, alcancem mais e mais pessoas, abençoando as suas vidas pelo poder de Deus. Então, muito obrigado por sua compreensão, muito obrigado por seu interesse em acompanhar, em seguir os Batistas de Almadina no Facebook e também no WhatsApp. Então, terça e quinta, às 20 horas, a igreja realiza culto online para oração. Irmã Paula tem sido abençoador. Tem sido uma bênção para as nossas vidas, para a nossa família, que nos preparamos com muito carinho, pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe a conexão com a internet, que abençoe as operadoras, que abençoe a instabilidade aí da energia elétrica, mas o mais importante é que Deus abençoe a sua vida e que você acredite, confie que a oração em nome de Jesus, ela tem poder para mudar qualquer situação. Então, terça e quinta, culto online para oração. Aos sábados, às 20 horas, estudo bíblico cada semana, cada dia de sábado, um estudo diferente. E domingo, às 9 horas, a escola bíblica dominical. E à noite, pastor Robson Costa, trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida.
Quero aproveitar a oportunidade e desejar feliz aniversário à dona Avani Laudano, que no dia de ontem, dia 11 de julho, completou mais um ano de vida. Deus te abençoe, dona Avani Laudano, vizinha nossa aqui na rua Hermógenes Vieira Carvalho. Deus abençoe a sua família. Temos orado incessantemente por todos os nossos vizinhos e a senhora faz parte aqui da nossa vizinhança. Deus em Cristo Jesus faça prosperar os seus dias de vida sobre a face da terra. Queridos, nós sempre no começo do culto, nós chamamos a sua atenção para este momento, que é um momento especial, onde é reservado ou está reservado esse momento para a consagração de dízimos e ofertas. Claro, quando se consagra dízimos, isso quer dizer também que o dizimista consagrado, ele está comparecendo diante do altar do Senhor, devolvendo aquilo que lhe pertence. E deixa eu te falar uma coisa, ser dizimista é muito especial. E vou dizer mais, não é qualquer pessoa que tem esta compreensão. Não é todo mundo que tem essa compreensão da importância de se colocar diante de Deus como dizimista fiel para sustento e manutenção da obra do Senhor. Mas uma coisa também é certa e eu quero compartilhar com você. Ser dizimista é ser bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Você já observou que durante estes primeiros meses do ano, já estamos aí na viradinha, né? Já passamos do meio do ano, já estamos em julho e Deus tem sustentado a sua casa, Deus tem sustentado a sua família, Deus tem sustentado o seu trabalho, o seu emprego, Deus tem sustentado a sua saúde, Deus tem restaurado as suas emoções, Deus tem cuidado de você. Olha, nessa oportunidade agora, nós vamos dizer a Deus que, além de tudo isso que Ele já faz e muito mais, nós estaremos entregando ao Senhor o controle da nossa vida financeira. Quando alguém entrega o controle da vida financeira nas mãos do Senhor, ele não tem nenhuma dificuldade de adorar a Deus como dizimista e como ofertante, porque ele compreende a bondade de Deus, a sua fidelidade, e compreende que ele, como servo de Deus, precisa de forma fiel e espontânea louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, devolvendo ao Senhor os dízimos e ofertas. Deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu não faço parte da igreja, não tem problema. Se você está sentindo desejo, está sendo tocado pelo Senhor para ajudar como ofertante, como dizimista, a obra de Deus aqui neste lugar, fique à vontade, deixa Deus trabalhar no seu coração, entregue e coloque diante do altar do Senhor dízimos e ofertas. Agora, da seguinte maneira, como adorador, não querer barganhar com Deus, e vou dar a Deus isso para Deus me dar aquilo, isso não é adoração, isso é chantagem, e o nosso Deus, ele não é Deus de ser chantageado, ele é Deus para se deixar ser chantageado. Então devolva ao Senhor por gratidão, seja um dizimista por fidelidade, e certamente Deus continuará abençoando a sua vida. A igreja disponibiliza duas formas bem práticas para que estejamos devolvendo a Deus os dízimos e as ofertas. Uma delas é através da tesouraria. A igreja tem tesoureira, primeira e segunda, e as irmãs estão autorizadas a receberem os dízimos e ofertas para sustento e manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar. E também a igreja, ela coloca à sua disposição uma conta bancária na agência 601, dígito 7. O número da conta é o 16229, dígito 9. Aí quando você coloca lá a agência, conta e o valor do dízimo e o valor da oferta, aparece lá o nome do proprietário da conta, e lá vai aparecer Igreja Batista Sinai de Almadina. Aí você aperta o Enter e dá um glória a Deus, porque Deus te abençoou
a chegar até esse momento, que é um momento muito sublime e de grande regozijo, quando nós podemos e temos a oportunidade de adorarmos a Deus com aquilo que lhe pertence, tá bom? Então nós vamos orar. Deixa eu orar para abençoar a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida como família, a sua saúde. Deixa eu orar para que Deus faça multiplicar os teus celeiros, para que Deus realize o milagre da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Feche seus olhos agora, se você puder, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno, Deus bendito, nosso querido Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, pelo grande privilégio. Não é uma obrigação, não é uma imposição, mas nós nos sentimos privilegiados estarmos diante do Senhor. Ó Deus, quando o Brasil diz que está em crise, nós estamos diante do Senhor em Cristo, colocando a nossa vida financeira no altar do Senhor como ofertante, como dizimista, e crendo, ó nosso Deus, que o Senhor tem nos sustentado. Pai, abençoe agora de uma forma toda especial a vida, meu Senhor, desta pessoa que está orando comigo nesta noite, homem ou mulher, jovem ou adolescente ou criança, Senhor, senhora, pessoa idosa, toda aquela pessoa que está orando agora, meu Senhor, peço a Ti por bondade e por misericórdia, que Tu faças, ó Deus, a multiplicação dos celeiros desta pessoa, que o Senhor realize o milagre do crescimento em todas as áreas da vida desta pessoa, na área sentimental, conjugal, empresarial, na área psíquica, meu Senhor, na saúde, que o Senhor multiplique e faça prosperar todas as áreas da vida desta pessoa. Pai Santo, nós temos visto muita reclamação, muita queixa, meu Senhor, muito desespero, muita preocupação por conta do período em que estamos vivendo durante estes meses do ano de 2020. Mas nós cremos que até aqui nos ajudou o Senhor. E se chegamos até aqui é porque a mão forte do Senhor está estendida em nosso favor. Santo Deus, bendito e eterno Pai, continua, Senhor, defendendo a nossa causa. Continua, Senhor, fazendo prosperar os nossos celeiros, meu Deus. Repreende o devorador. Meu Senhor, faça com que caia por terra todo o dardo inflamado do maligno que porventura queira atingir a nossa vida cristã, emocional, financeira, conjugal, meu Senhor. Nós consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos toda a atividade comercial da nossa cidade, consagramos cada casa comercial desta cidade, consagramos a vida financeira, ó Deus, e econômica da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, meu Senhor, e colocamos nas Tuas mãos, porque Tu és o Deus de milagres. E se o Brasil precisa de milagre para sair da crise, nós estamos orando ao Deus de milagres, ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós oramos, meu Senhor, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que maravilha você ter participado comigo nesse momento de oração, de intercessão, mas também nós estamos aqui para trazermos uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, e o nosso desejo é tão somente que Deus fale ao meu e fale também ao seu coração. A essa altura, você já reuniu a família, você já colocou aí a transmissão para ser projetada na sua TV ou no seu PC, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet. Aliás, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Esta semana eu passei na casa do irmão Abiné, e o irmão Abiné, esposo da irmã Lindóia, ele estava na sexta-feira, ele estava assistindo o culto
para pedidos e oração, que foi transmitido, apresentado na quinta. Então na quinta ele não teve como assistir, na sexta-feira ele estava lá na sua casa assistindo o culto de oração e estava muito feliz, regozijado no Senhor, e participou certamente ali, ficou marcado na sua vida, no seu coração. Obrigado, irmão Abner, pelo respeito, pela consideração e pela compreensão de acompanhar e dar esse apoio aos trabalhos da igreja, da sua igreja, né? Da Igreja Batista Sinai de Almadina, viu? Deus te abençoe, um grande abraço aí para a irmã Lindóia. Mas agora, queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho do médico amado, doutor Lucas, no capítulo 16, e leremos a partir do versículo 19. E eu quero convidar você, se você porventura não estiver com a sua Bíblia aí agora bem perto de você, você está usando o celular, não vai poder fazer a leitura acompanhando, mas você pode, pela tela do seu tablet, da sua TV, do seu celular, do seu notebook, você pode acompanhar toda a leitura que nós vamos fazer aqui a partir desse momento. Então o texto sagrado diz assim a partir do versículo 19: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia ou que ficava ali cheio de chagas na porta da casa do rico, e desejava alimentar-se das bolotas ou com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, ou pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas, ou nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora Lázaro é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse o rico: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe nosso entendimento da compreensão, para a compreensão da sua palavra. Queridos, nós vamos falar nesta noite a respeito de os 2 lados da eternidade. Os 2 lados
da eternidade. O texto relata, parabolando Lucas, ele relata, aliás, Jesus parabolando em Lucas, capítulo 16, 19 a 31, o texto relata esta parábola. E a parábola não é uma história em quadrinhos, de gibi, não é um conto, não. É uma história ilustrando uma verdade. É uma história, Jesus se valeu em muitas ocasiões, parabolando, para ilustrar uma verdade aos seus discípulos e àqueles que estavam perto. Muito embora os discípulos tinham uma facilidade maior para compreender as parábolas, e quando não, Jesus esclarecia, explicava aos discípulos esta parábola, ou as parábolas que os discípulos, porventura, em certas ocasiões, tinham dificuldades de entender. E nós vamos nesta noite falando a respeito dos dois lados da eternidade. Primeiro, já assegurando que existe eternidade. Eu falei aqui a semana passada que algumas pessoas dizem que morreu, acabou. Não acabou. Existe eternidade depois da morte. Existe eternidade depois da morte. E a eternidade nós entendemos como tendo dois lados. O lado da alegria e o lado do sofrimento. E esta parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, tratando de um rico que todos os dias festejava, se vestia de linho fino e vivia esplêndida e regaladamente, e também fala de um certo mendigo de nome Lázaro, que segundo a Bíblia recebeu o seu estado de sofrimento em vida. E o rico recebeu o seu estado de bem-aventurado financeiramente, não tinha preocupação com nada, não tinha preocupação em fazer contas, mas todos os dias daquele rico eram dias de regozijo, eram dias de satisfação plena. A Bíblia fala que estes dois morreram. Morreu o rico, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado. Os dois lados da eternidade. O lado da alegria e o lado do sofrimento. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Poxa, pastor, eu não tinha ainda parado para raciocinar desta maneira. Eu também estou no time daqueles que pensam que morreu, acabou. Você faz parte desse time? Convido você para que nesta noite você peça a Deus que abra o seu entendimento para que você tenha uma mudança de compreensão, uma mudança de raciocínio, que morreu não acabou. Existem dois lados. Existe uma eternidade com dois lados. O lado do sofrimento e o lado da alegria. O lado para onde foi o rico e o lado para onde foi o Lázaro, que aqui na terra viveu em sofrimento. E eu quero compartilhar com você nesta noite, neste domingo especial, a respeito de lições que nós tiramos quando lemos esse texto. E aqui é claro, você já leu esse texto, já pregou sobre esse texto, você já foi por uma outra linha de raciocínio, o Espírito Santo de Deus conduziu você a um pensamento diferente, mas no mesmo texto, na mesma palavra, tendo e crendo no mesmo Deus e sendo conduzido pelo seu Santo Espírito. E hoje nós queremos extrair 4 lições importantes sobre esse texto, para que ao final da mensagem desta noite, se houver alguma dificuldade no seu entendimento, na sua forma de raciocinar quanto ao estado pós-vida aqui na terra, olha, existe eternidade. Eternidade com alegria e eternidade com sofrimento. Qual você vai escolher? Qual você está pensando em escolher? Passar uma eternidade sofrendo, conforme descreve a Bíblia, ou passar uma eternidade com Deus, também conforme
descreve a Bíblia. Existe eternidade, dois polos, o polo da alegria e o polo do sofrimento. Mas eu entendo como, extraindo para a reflexão desta noite, a respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 16, como primeira lição, é que não é a pobreza, e não é nem a pobreza e nem a riqueza, são capazes de definir onde passaremos a eternidade. Nem Lázaro, pobre, nem a pobreza de Lázaro, nem a riqueza daquele homem rico, seriam capazes de determinar onde eles passariam a eternidade. Então, raciocine comigo, ser pobre ou ser rico não apontam para nós onde passaremos a eternidade. O que é então, pastor, que define para que lado iremos na eternidade? Se para o lado da alegria, do regozijo, ou para o lado do sofrimento, do ranger de dentes, do pranto, da agonia? O que define então se Lázaro pobre foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, lugar de sofrimento? O que define? Como eu posso então compreender o que define, o que aponta para como lado, para a respeito de qual lado nós iremos desfrutar na eternidade? Olha só, o rico foi para o lado ruim, para o lado do sofrimento, e a Bíblia diz isso. Você pode conferir lá em Lucas capítulo 16, a Bíblia é bem clara. O rico foi para o lado do sofrimento porque ele dedicou a sua vida aos prazeres. Ele dedicou a sua vida aos prazeres. A Bíblia diz que ele vivia todos os dias, o homem rico vestia-se de linho fino e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele era voltado para os prazeres. A sua vida era tão somente uma vida de ostentação. Você conhece alguém assim, que não se preocupa com o reino de Deus? Você conhece alguém assim que não se preocupa em se colocar na presença de Deus, prestar-lhe culto, prestar-lhe reverência e adoração? Tem muita gente, inclusive agora, enquanto eu estou pregando esta mensagem de Deus para abençoar e despertar as nossas vidas, tem muita gente cuidando de satisfazer o seu ego, buscando prazeres, quando na verdade o nosso prazer é meditar na lei do Senhor, conforme diz o salmista, de dia e de noite. O rico foi para o lado do sofrimento, foi para o lado da agonia, porque ele era uma pessoa egoísta. Ah, meus queridos e amados, como o egoísmo tem causado sérios prejuízos na vida do ser humano. O ser humano egoísta, só pensava em si, todos os dias bem vestido, linho fino, vivia esplendidamente, vivia regaladamente, altamente realizado, mas não tinha condições de olhar quem estava à sua volta, só pensava em si, só se preocupava com o seu umbigo. Era uma pessoa, era um homem egoísta, sem amor ao próximo, sem misericórdia. Olha, o versículo 21 diz que Lázaro, o mendigo, desejava comer as migalhas que caíam da mesa, os restos, aquilo que era dispensável, que era dispensado ali da mesa, caía da mesa, e o rico não permitia. O Lázaro não conseguia comer, ele só desejava, mas não conseguia. Sabe quem é que vinha dar atenção a Lázaro? Os cães daquele homem rico. Os cães vinham aliviar o sofrimento de Lázaro, lambendo ali as suas chagas. Mas o rico, ele era muito egoísta.
e ele escolheu a vida de prazeres, ele escolheu o egoísmo. Quando ele escolhe ser, uma pessoa escolhe ser egoísta, ela não dá a mínima para mais ninguém. Ela escolhe ali 3 ou 4 do seu grupinho que se alinha, do grupinho que se alinha com aquele grupinho, e vai alimentando aquele grupinho, mas não permite que ninguém mais faça parte, porque o egoísmo não consente, o egoísmo não permite. Esse Lázaro tinha o seu grupinho social, festejava, alegrava, vivia de forma esplêndida. Além de ser um homem para os prazeres, ele era muito egoísta e não tinha misericórdia. Era alguém que não sabia, que não conhecia o que é misericórdia. Além disso, o rico foi para o lado ruim, porque era um homem, e aqui eu chamo a sua atenção, que desprezava as Escrituras Sagradas. Era uma pessoa que não reconhecia o valor das Escrituras Sagradas, o valor da palavra de Deus. Olha o que diz lá no versículo de número 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele não acreditava na palavra. Ele não quis parar. Era alguém que desprezava as Escrituras Sagradas. Você está tendo agora a oportunidade de ouvir que existem 2 lados para a eternidade: o lado do sofrimento e o lado da alegria. Isso nós estamos compartilhando o que diz as Escrituras Sagradas. E o rico que tinha morrido queria que alguém dos mortos fosse lá, mas já existiam os profetas, já existia o texto sagrado, já era do conhecimento daquelas pessoas o que as Escrituras diziam, mas ainda ali naquele estado, o rico não foi capaz de se render ao poder da palavra do Deus vivo. Ele não foi capaz de dobrar a sua cerviz para assimilar e para absorver a mensagem das Escrituras Sagradas. Ele foi para o lado do sofrimento porque não foi capaz de se arrepender dos seus pecados. Ele não foi capaz de se arrepender dos seus pecados. Só se preocupou com a curtição. Só se preocupou com a vida de prazeres. Só se preocupou com a ostentação. E, infelizmente, o mundo em que vivemos, este mundo onde eu e você vive, onde nós vivemos, é um mundo formado também por pessoas que dão a mínima para o Senhor Deus, que dão a mínima para o Senhor Jesus, que dão a mínima para as Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que a Escritura, o Evangelho, é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então o rico teve a direção da eternidade para o sofrimento, porque ele se dedicou aos prazeres, porque era uma pessoa egoísta e sem misericórdia, era alguém que desprezava as Escrituras Sagradas e alguém que jamais foi capaz de se arrepender, alguém que jamais se arrependeu das maldades, não de ser rico, que ser rico não é pecado, como também ser pobre não é pecado, nem é virtude. Ser rico não é pecado e também não é virtude. Mas ele não foi capaz de se arrepender, de deixar que o Senhor Jesus transformasse o seu coração, entrando na sua vida e fazendo nele morada. Lázaro foi para o lado da alegria, para o lado bom. Também nós destacamos aqui alguns motivos. Veja bem, o nome de Lázaro tem um significado: aquele a quem Deus tem ajudado. Aí você para e pergunta: pastor, peraí, aquele a quem Deus tem ajudado? Um homem que o senhor leu aí, que vivia tentando comer resto, e só os cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Que tipo de homem cujo nome tem um significado? Que homem é esse
cujo nome tem o significado de aquele a quem Deus tem ajudado. Se você olhar por sua ótica, pela ótica humana, mesquinha, da qual toda a humanidade um dia foi alcançada e atingida, nós não teremos condições de fazer uma diferença. Mas tenta agora analisar pela ótica de Deus. Tá? Deus não vê como o homem vê. Deus não age como o homem age. Quem disse a você que aquele que mora no palácio mais luxuoso que existe sobre a face da terra é a pessoa mais feliz do mundo? Olha, se você pensa assim, você pode estar redondamente enganado. É bem provável que aquela pessoa que vive num casebre, numa palafita, numa casinha lá no meio do mato, ela seja bem mais feliz do que muita gente boa que agora está recolhida nos seus palácios. Porque o que traz felicidade na vida de alguém não é a quantidade dos seus bens, não é quanto ele possui lá na conta bancária, não é a quantidade de gado, de bois que ele conta lá na manga, não é quanto de mercadoria ele tem nos armazéns, mas é o quanto Jesus é Senhor na sua vida. Jesus é Senhor da sua vida? Se assim for, haja o que houver, aconteça em sua vida o que acontecer, você continuará sendo uma pessoa feliz. Mas se a sua vida tem ausência do Senhor Jesus, ausência de Deus e a presença e a abundância de bens, qual a diferença? Você vai ser sempre infeliz, cheio da grana, mas sempre infeliz. E alguém que tem Jesus, ele pode não ter o tanto que você tem, mas tem a alegria de ter o Filho de Deus reinando na sua vida e no seu coração. Lázaro morreu, Lázaro, o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos. Percebeu esse detalhe? O rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Isso é um sinal bíblico de que Lázaro foi aprovado por Deus. Quando você partir para a eternidade, você é alguém que está aprovado por Deus. O rico foi para a eternidade, mas não foi aprovado por Deus. Ele morreu e foi sepultado. Ele morreu e foi para um lugar de sofrimento. Muito embora fosse muito rico, mas sua riqueza ficou aqui na terra. E Lázaro morreu, era um mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isto é um sinal bíblico de que ele foi aprovado por Deus. Ele foi levado para o lado em que Abraão estava. Lázaro também era amigo de Deus. E você? É amigo de Deus? Você é alguém que é amigo de Deus? Olha, dois lados para a eternidade. Depois da morte não acabou. Existe a eternidade de dois lados. O lado da alegria, o lado do regozijo, da felicidade plena e eterna, e o lado do sofrimento, do pranto, do choro e do ranger de dentes. Lá em Tiago, capítulo de número 2, versículo 3, versículo 23, está escrito assim: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Você é alguém que está preocupado em ter Deus como seu amigo, mas amigo de verdade, amigo do peito, não amigo da ponta da língua, né? Não amigo dos contos. Você é amigo de Deus? Lá em João capítulo 15 tem uma definição muito clara a respeito do que é ser amigo de Deus. Olha o versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deixa eu perguntar para você agora: você é amigo de Deus? Deus manda você trair a sua esposa? Você é amigo de Deus?
Deus manda você, não sei se ainda existe isso, dar cheque sem fundos. Você é amigo de Deus, Deus manda você ser amigo da corrupção. Você é amigo de Deus, Deus manda você comprar um carro e transformá-lo em carro pocado. Você é amigo de Deus, Deus manda você estar mergulhado nesse mundo podre de perdição. Vós sereis meus amigos. Lá em João, isso quem disse foi Jesus. Quer ser amigo de Jesus, quer ser amigo de Deus, o conselho está lá em João, Evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, João, 4º livro do Novo Testamento. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E Jesus nunca vai mandar você abandonar a sua família, a sua esposa, seu esposo. Ele nunca vai mandar você sair no comércio aí espalhando cheque sem fundo. Ele nunca vai mandar você sair dando calote mundo afora. Ele nunca vai mandar você comer no prato da corrupção. Para ser amigo de Jesus, para ser amigo de Jesus, precisa fazer aquilo que Ele manda. Precisa fazer a vontade do Senhor Jesus. A segunda lição que nós reservamos para esta noite é que quando uma pessoa morre, aqui nós falamos, o texto fala disso, de 2 homens que morreram, o rico e Lázaro. Quando uma pessoa morre, ela vai para a eternidade que escolheu. Incrível isso, né? A gente vê aí o comportamento de muitas famílias depois da morte tentando fazer alguma coisa para dar uma força, para iluminar o caminho, né? Para não deixar que aquela alma... A Bíblia diz, e nós entendemos isso, depois da morte segue-se o juízo, não há mais o que se possa fazer, mas antes da morte, nós podemos escolher onde passaremos a eternidade. Quando quando alguém morre, ele vai para a eternidade que escolheu. Lázaro morreu e foi para o lado da alegria, o lado bom, e ficou lá. Percebeu? Lázaro, a Bíblia diz que ele morreu, foi levado pelos anjos, foi aprovado por Deus, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. No versículo 23 está registrado, 22. O rico morreu e foi para o lado ruim e também ficou lá. Há um abismo entre o lado do sofrimento e o lado do regozijo. Não existe comunhão entre o lado das trevas e o lado da luz da eternidade com Deus. Existe separação entre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus, entre a eternidade onde Lázaro foi levado e onde o rico foi levado. Então, quando alguém morre, ele já escolheu. E ninguém pode se queixar. Ah, pastor, mas eu não tive a oportunidade de escolher. Você nunca ouviu do Evangelho? Nunca ouviu que só Jesus Cristo salva? Nunca ouviu, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? Nunca ouviu, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus? Nunca ouviu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? Há um grande abismo entre o lado da eternidade com Deus e o lado da eternidade sem Deus. Há um grande abismo entre ambos. Aqui no texto, entre Lázaro, o mendigo, e o rico. E esse abismo impede que um passe de um lado para o outro. No versículo 26 do texto que lemos, assim está escrito: e além disto, segundo o texto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de lá para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Há um grande abismo. Quando uma pessoa morre, ela já escolheu de que lado ela quer ficar.
E você? Você quer ficar de que lado? Do lado escolhido pelo rico para o sofrimento? Ou do lado escolhido por Lázaro no seio de Abraão, na eternidade com Deus? Que lado você escolhe? Qual vai ser a sua escolha? Advertência: você só pode escolher enquanto estiver vivo. Depois que você morrer, você já escolheu para onde você vai. Para uma eternidade com Deus ou para uma eternidade sem Deus, perdido eternamente. Quando uma pessoa morre, ela vai para onde ela está preparada. É incrível que a rotina de Lázaro era se aproximar da mesa, da casa do rico ali para tentar se alimentar de alguma migalha, de alguma coisa. Isso ele fazia todos os dias. E a rotina do rico era comer bem, se vestir bem, curtição, ostentação. Era a rotina que ele nem se preocupava. É assim que as pessoas pensam. É esse o comportamento, o raciocínio do ser humano. Sem Deus, ele pensa que a vida vai seguir o seu fluxo eternamente ali. Mas não. A morte não manda e-mail, não manda um zap. Ela vem, cumpre o seu papel e vai embora. Tendo você decidido estar na eternidade com Deus, ou tendo você escolhido estar na eternidade sem Deus. E assim foi na vida do rico, e assim foi na vida de Lázaro. Assim foi na vida dos dois. Eles morreram e eles foram para onde eles estavam preparados. E nada podia mudar a situação, nem mesmo os rituais em favor dos mortos. Depois que alguém morre, se alguém morreu tendo Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador, tranquilidade, tranquilidade total, felicidade imensa. Pois é, essa é a nossa certeza. Nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador único e pessoal por toda a eternidade. Quando alguém morre, depois que morre, se morreu sem Cristo, não há nada que se possa fazer para mudar a situação. Enquanto a vida, a oportunidade de decisão, de escolha, mas depois que morre, não adianta mais nada em favor dos que já morreram. O versículo 26 que nós lemos diz: olha, não há mais oportunidade de quem está no abismo receber uma segunda chance para ir para o lado do regozijo, da alegria, do lado da eternidade com Deus. Enquanto vivemos, enquanto estamos vivos, há a oportunidade de tomarmos uma decisão de onde passaremos a eternidade. A terceira lição do texto que estamos lendo é que nenhuma, abra bem o seu ouvido, peça ao Senhor que aguce agora o seu entendimento. Nenhuma mensagem virá do outro lado. Tá? Tudo o que você precisa está na Bíblia Sagrada, a palavra viva e revelada do Senhor Deus, ao alcance das nossas mãos, ao alcance dos nossos olhos, para abençoar a nossa vida e transformar o nosso coração. Tudo o que você quiser saber, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. Nenhuma mensagem virá do outro lado. O homem rico pede ao pai Abraão que mande agora ele lembrou que na sua porta estava ali todos os dias um mendigo, e diz: olha, manda Abraão para que vá lá na casa avisar para os meus irmãos. Ele percebeu agora. Então de todo ele não estava assim tão alheio ao que estava acontecendo à sua volta. Ele só não queria ver. Ele só andava com o tupetezinho levantado, ele só andava com a orelhazinha em pé, mas estava olhando, observando, ainda que não raciocinando, o que se passava à sua volta. Ele sabia que Lázaro, agora o mendigo, tinha autoridade, vivia pela palavra,
E podia, a mensagem que Lázaro pregava, que Lázaro conhecia, podia transformar a vida dos seus irmãos. Oh, ele agora foi tão bonzinho, ele agora desceu do pedestal e se sensibilizou com os seus irmãos que estavam lá e que para que não corressem o risco de serem jogados, lançados no mesmo estado em que ele estava. Certamente a Bíblia não diz, sou eu quem estou pensando assim, eu quem está pensando dessa forma. Será que os seus irmãos também estavam na mesma linha deste que agora estava no sofrimento? Mas o pai Abraão disse que não iria atender aquele pedido. Não adianta, não vai vir resposta, não vai vir notícia, não vem mensagem, não se engane. Quem está do outro lado não pode passar para o lado de cá. Quem está do outro lado não pode mandar mensagem. Há um grande abismo, há uma grande separação. Ouça bem, meu querido, minha querida, nenhuma mensagem virá do outro lado, pois as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, já contém, ela é formada contendo todos os ensinamentos necessários para a salvação. A Bíblia Sagrada aponta Jesus, o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia Sagrada aponta o amor de Deus estendido para salvar toda a humanidade, para salvar todas as pessoas. E aí João vai dizer assim no capítulo 5, versículo 34, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está esperando que algum morto mande uma mensagem para você? Está dando um saltinho aqui e ali para ver se você consegue se comunicar com alguém que já foi? A Bíblia diz que isso não é possível. Ainda que algum morto voltasse, há um grande abismo. Você pode fazer a sua escolha, a escolha é pessoal, a escolha é particular. Eu escolhi Jesus para ser meu Salvador. Não precisou que ninguém escolhesse para mim, não. Eu compreendi que precisava de Jesus. Eu compreendi que estava perdido. Eu compreendi que estava atolado nesse lamaçal de pecado, de lodo infame. E eu escolhi Jesus. Eu não esperei que alguém do mundo dos mortos retornasse para me dar algum recado. Eu compreendi que meu Jesus é vivo, venceu a morte. E só Ele pode nos salvar e nos levar para o lado da eternidade, o lado da alegria, do regozijo. Só Jesus. Caminhando para o final, como último destaque desta noite, como última lição, ninguém voltará. Mensagem alguma será mandada para cá. Como também ninguém voltará do mundo dos mortos, voltará do outro lado para o nosso mundo. Ninguém voltará, salvo quando Jesus voltar e que der a voz de comando. Lembra, pastor pregando aqui, que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele vai ordenar para que os que morreram em Cristo ressuscitem primeiro. Todos nós iremos ressuscitar. Os que morreram com Cristo, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Aí sim nós voltaremos do mundo dos mortos, tá? Para recebermos o vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus se preocupou com a minha eternidade, com a sua eternidade, e agora a escolha compete a mim e compete e pertence a você. Eu escolhi a minha, onde irei passar a eternidade. E você? Eu já tomei a minha decisão. Não espere. Ninguém vai voltar do mundo dos mortos para trazer alguma novidade. Ninguém vai voltar. A pessoa morreu, por melhor que tenha sido, por mais carinhosa, por mais cômica, por mais divertida, por mais instruída. Fulano de tal era uma pessoa tão boa, não vai voltar. O muito que pode acontecer é a sua memória
trazer relances do histórico, vez por outra você sonhar com aquela pessoa, né? Mas essa pessoa que morreu não vai voltar para te apontar caminho nenhum. O que ela podia fazer por você, se é que fez, ela fez enquanto estava em vida. Se ela disse que Jesus é a única esperança, ela disse a você isso em vida. Ela não vai voltar. Se seu pai que era crente, sua mãe, sua avó que eram crentes, eram evangélicos, mas aquele crente de verdade, ele não vai voltar. E se você ainda não tomou uma decisão de onde ou de qual lado você vai escolher para a eternidade, meu querido, você está tendo agora, esta noite, a maior, a grande oportunidade da sua vida, de entregar a sua vida e o destino da sua eternidade nas mãos de Jesus. Ninguém vai voltar do outro lado. O homem rico, no entanto, trata com desdém as Escrituras. Só isso não basta, pai Abraão. Veja que desdém, como ele tem nojo, ele tem repulsa, ele menospreza a santidade, a riqueza da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 30, quando Abraão diz, olha, eles têm lá, seus 5 irmãos, eles têm conhecimento do que Moisés pregou, eles têm conhecimento de como Moisés atendeu o convite de Deus para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Olha, seus irmãos, eles têm a mensagem dos profetas, eles que ouçam. Sabe o que é que o homem disse, o homem rico? Não, pai Abraão, isso não é suficiente, não. Não, Abraão, só isso não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Será que ele estava pensando assim para Abraão mandar, Paula, que ele, o rico, voltasse lá para dar notícia aos irmãos? Será? Na arrogância e na audácia, no egoísmo que ele viveu na terra, será que agora ele estava tentando dar uma quebradinha ali no pai Abraão, para que o pai Abraão mandasse algum, desde que seja eu, lá falar com os meus irmãos? Ele disse nas entrelinhas que a mensagem do Evangelho não tinha esse poder. Mas eu quero dizer para você, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não creu, se perdeu. E você? Crê? A ponto de se entregar? A ponto de viver a mensagem do Evangelho? Ela é a salvação, com certeza, para todo aquele que crê. Não é para todo aquele que ouviu falar, sim, eu tenho assim um conhecimento vago e mero das Escrituras. Abraão, porém, responde, ninguém virá do outro lado para nos ajudar, seja da forma que for, seja como um fantasma, uma aparição, seja um espírito ou algum ressuscitado dentre os mortos. Abraão, a mensagem que a Bíblia deixa, olha, não tem essa oportunidade. Se eles não se converterem com a mensagem pregada por Moisés, com a mensagem dos profetas, com a mensagem das Escrituras Sagradas, não há esperança. Ainda que fosse possível alguém do mundo dos mortos retornar à terra para anunciar o Evangelho, eles não se converteriam. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para encerrar. A fé para a salvação, não é a fé para fazer uma viagem tranquila. Lembra? Não, a irmã Paula falou sobre isso aqui, a fé estudantil, a fé curandeira também, ela falou, eu falei. Não é a fé curandeira, não é a fé para conseguir um emprego, não é a fé para passar no Enem em janeiro, não é a fé para uma boa viagem, mas é a fé para a salvação. Ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Bartol Galeno? Ouvir quem? Nego do Borel?
Ouvir quem? Esses artistas aí da contemporaneidade? Ouvir estas músicas que mais ofendem a imagem da família? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé para a salvação, a fé salvadora por intermédio de Jesus Cristo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é o que está registrado lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A essa altura, já chegando no final da reflexão desta noite, deste domingo, dia 12 de julho de 2020, creio que você já está pensando aí na decisão, em tomar uma decisão, escolhendo e de forma acertada por Jesus Cristo, onde você vai passar a eternidade. De que lado você vai passar a eternidade? Do lado do regozijo, da alegria, da felicidade plena, da eternidade com Deus? Ou você vai escolher o lado do sofrimento, o lado do pranto, do choro, do ranger de dentes, do medo, do pavor, a eternidade sem Deus? Onde você vai passar a eternidade? Aproveita, toma a sua decisão, entrega esse coração para Jesus. Olha, não é por ser rico ou pobre que alguém será salvo ou estará perdido, tá? Não é porque Lázaro era mendigo que foi salvo, e não é porque aquele homem rico se perdeu. Não é riqueza ou pobreza que leva ninguém para o céu, ou que tira, ou que leva alguém para o abismo, para o inferno. Não é dinheiro, não é riqueza nem pobreza, mas é quem habita no coração, tanto do rico quanto do pobre, tanto do milionário quanto do mendigo. Quem é que habita em seu coração? É o Senhor Jesus. Ele é Senhor da sua vida, único. É só o nome dele, ao nome dele que você clama. É ele exclusivamente que reina como Senhor e Salvador da sua vida. A mensagem que a humanidade precisa para ser salva é a mensagem da Bíblia, a palavra de Deus. A fé para a salvação só pode ser alcançada dando ouvidos à palavra de Deus. Que nesta noite, meu querido amigo, meu precioso ouvinte aí do outro lado, você que está aí conectado aos batistas de Almadina, pela rede Sinai, ouvindo a mensagem de Deus através do pastor Robson, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia, que nesta noite, que nesta oportunidade, você já tenha formado na sua mente um conceito inteligente de qual dos dois lados, tomado uma decisão inteligente, de qual dos dois lados você escolhe para passar a eternidade. O lado da alegria ou o lado do sofrimento. Estudamos nesta noite sobre esse texto de Lucas 16, 19 em diante, que a pobreza e a riqueza não definem onde passaremos a eternidade. Vimos também que quando alguém morre, vai para a eternidade que escolheu quando ainda estava aqui na terra. Vimos também que nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhum zap, nenhuma outra forma de comunicação virá do mundo dos mortos. E também ninguém vai voltar do mundo dos mortos para falar conosco aquilo que a mensagem da Bíblia Sagrada já aponta. Olha, não, ouça bem com atenção. Ouça bem e com muita atenção. Não despreze a mensagem de Cristo. Não despreze, jamais despreze a mensagem de Cristo. Pense nisso, mas pense entregando a sua vida
ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Tão logo a morte baterá à nossa porta. Esse tão logo, daqui a 50 anos, não sei, daqui a 100 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 meses, não sei. Mas a morte vai chegar. E quando a morte leva alguém, esse alguém já escolheu onde ele quer passar a eternidade. Escolha Jesus, a certeza da eternidade feliz. Um grande abraço, que o nosso grande Deus nos conceda uma semana repleta de bênçãos. Pastor Robson Costa, Igreja Batista Sinai de Almadina.